Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém, por acaso, vos perguntar: Por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estais desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então, puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Dos Sermões de Santo André de Creta, Bispo II. Bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Vinde, subamos juntos ao Monte das Oliveiras e corramos ao encontro de Cristo, que hoje volta de Betânia e se encaminha voluntariamente para aquela venerável e santa paixão, a fim de realizar o mistério de nossa salvação. Caminha o Senhor livremente para Jerusalém, ele que desceu do céu por nossa causa, prostrados que estávamos por terra, para elevar-nos consigo, bem acima de toda autoridade, poder, potência e soberania, ou qualquer título que se possa mencionar. Efésios capítulo 1, versículo 21. Como diz a Escritura: O Senhor vem, mas não rodeado de pompa, como se fosse conquistar a glória. Ele não discutirá, diz a Escritura, nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz. Mateus capítulo 12, versículo 19. Isaías capítulo 42, versículo 2. Pelo contrário, será manso e humilde, e se apresentará com vestes pobres e aparência modesta. Acompanhemos o Senhor, que corre apressadamente para a sua paixão, e imitemos os que foram ao seu encontro. Não para estendermos à sua frente, no caminho, ramos de oliveira ou de palma, tapetes ou mantos, mas para nos prostrarmos a seus pés, com humildade e retidão de espírito, a fim de recebermos o Verbo de Deus que se aproxima e acolhermos aquele Deus que lugar algum pode se conter. Alegra-se Jesus Cristo, porque deste modo nos mostra a sua mansidão e humildade, e se eleva, por assim dizer, sobre o ocaso. Salmo 67, versículo 5. De nossa infinita pequenez, ele veio ao nosso encontro e conviveu conosco, tornando-se um de nós, para nos elevar e nos conduzir a si. Diz um salmo que ele subiu pelo mais alto dos céus ao oriente. Salmo 67, versículo 34. Isto é, para a excelsa glória de sua divindade, como primícias e antecipação da nossa condição futura, mas nem por isso abandonou o gênero humano, porque o ama e quer elevar consigo a nossa natureza, erguendo-a do mais baixo da terra, de glória em glória, até torná-la participante de sua sublime divindade. Portanto, em vez de mantos ou ramos sem vida, em vez de folhagens que alegram o olhar por pouco tempo, mas depressa perdem o seu verdor, prostremo-nos aos pés de Cristo,
revestidos de sua graça, ou melhor, revestidos dele próprio. Vós que todos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Prostremo-nos a seus pés como mantos estendidos. Éramos antes como escarlate por causa de nossos pecados, mas purificados pelo batismo da salvação, nos tornamos brancos como a lã. Por conseguinte, não ofereçamos mais ramos e palmas ao vencedor da morte, porém o prêmio de sua vitória. Agitando nossos ramos espirituais, o aclamemos todos os dias, juntamente com as crianças, dizendo essas santas palavras: Bendito o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Eis o tempo de conversão, eis o dia.